Fala galera, review de canais mais um dia. Voltei, hein? Quem diria? E hoje vamos analisar o o Monark, ele que apareceu aí há uns meses atrás. Hoje em dia não possui um canal, mas é uma pessoa que é uma figura pública, que já foi um dos sócios do Flow e uma pessoa muito curiosa e muito interessante que vamos discutir aqui hoje. Monark, para você que não sabe, ele era um dos hosts do Flow, né, podcast, e era um cara que trazia uma visão diferente para as conversas e tudo mais, que em algum momento talvez tenha se perdido ou não. Você pode fazer essa discussão aqui, mas ele é um cara que tentou ir por um caminho totalmente diferente e se deu mal em vários aspectos, né? Defendia muitas coisas que acreditava, ele queria defender todo tipo de liberdade de expressão, de opinião, e isso não foi muito bom para ele. E aconteceu várias coisas a partir daí que o impossibilitaram de ter um canal hoje, de até continuar no Brasil, na visão dele. Mas o Monark, ele é uma pessoa muito, muito diferenciada, porque ele é muito combativo em relação ao sistema, ao mundo que nós vemos, e ele pensa um pouco demais fora da caixa. E é isso que a gente vai analisar aqui. E vamos ver se esse tipo de criador de conteúdo, se hoje voltasse com um canal, seria um canal que seria interessante de acompanhar. O que ele vem pensando, que mudou de lá para cá. Então, o Monark, por mais que ele teve um canal, hoje não tem mais, só faz aparições em podcast. O que seria de interessante de consumir dele se ele voltasse com um canal hoje, se ele voltasse a conversar com as pessoas? Então é isso que a gente vai analisar aqui. Então vamos comigo, ele voltou aí pro Brasil já tem uns 5 meses, eu acho, mais ou menos. E eu queria ver alguma das falas dele em podcast e a gente discutir aqui alguns temas. Mas de antemão já posso falar que tem muita coisa dele aqui que é viajada e não sei se essas conclusões vão ser tão boas não, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. O que eu passei, sabe? De ser meio que expurgado do país e todo mundo que você tá próximo te trata como radioativo e você é obrigado a não fazer mais algo que você amava fazer Pois e tal. Acho que esse é o principal, né, cara? Também. Não era trabalho pra você curtia fazer aquela parada. Dava pra ver na sua cara que você curtia, cara. Que aquilo era uma diversão, então você não tava lá, puta que saco. Não, você tava lá conversando e discutindo. E eu acho que você eu assistia na época, principalmente por tua causa, porque eu sabia que em algum momento o assunto ia pra outro lado que você não tá esperando, né? Cara, eu adoro conversar. Porque não era previsível a parada, né? Realmente, o Monark ele tem esse charme quando ele fazia parte do Flow, que ele era um cara totalmente doido da cabeça. Então ele levava as conversas e falava coisas que ia para outros patamares, outras discussões. Isso era muito interessante de ver no Flow. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo do Flow e eu acho que o Flow perdeu isso. Mas o Monark é uma pessoa que ele consegue pensar fora da caixa. E isso trazia uma identidade e uma pegada de podcast muito, mas muito diferente. E só para deixar claro uma coisa aqui, eu não estou aqui para julgar as opiniões dele, o que ele pensa da vida e tudo mais. Eu estou aqui para analisar ele, como que ele está hoje, o que seria de interessante de consumir e ver do Monark, entendeu? Então não vou me atentar aqui às tretas, às coisas que ele falou, se eu concordo, se eu discordo. Isso aí é problema dele. Mas é ele como criador de conteúdo, porque é isso mais ou menos o que o meu canal se propõe a fazer. Ver essas pessoas que estão na internet e ver o que a gente pode tirar de bom, pode tirar de ruim e tirar nossas próprias conclusões, tá bom? Pessoal, aqui que e vendo esse trechinho, eu concordo muito com essa parte em que ele fala que o Vilela fala que o Monark ele tem essa pegada, esse jeito diferente de conduzir o podcast, realmente faz falta para esse formato. Mas eu que ainda o acompanho e vi várias entrevistas dele, assim, parece que ele entrou agora numa espiral de certos tipos de reclamações que não sei se faz sentido, não sei se é estratégico, mas que hoje vendo os podcasts eu já tô achando um tanto quanto maçante. Deixa a sua opinião aqui, o que você acha disso. Mas vamos analisar alguns dos trechos deles em podcasts que ele vem participando. E aí a gente vai criando essa discussão, tá bom? E, pessoal, esse primeiro vídeo que eu quero assistir com vocês é o seguinte. Monark volta. Esse é um podcast há 4 meses atrás, onde ele participa do BarbaCast, né? E ele comenta aí um pouco da volta dele, sobre criar conteúdo, sobre o que ele vai fazer da vida. Então vamos assistir aqui, tá? Porra, não, você, tá maluco, cara. Você vai.
Você vai fazer... O que você fizer, você vai ter sucesso, cara. Também acho. Tudo que o Monark fazer, o que ele se propôs a fazer daqui em diante, ele talvez não vai ser o estouro que era o Flow, mas ele vai ter um sucesso porque ele é uma pessoa que cativou muita gente, entendeu? Não falo às vezes só pelo discurso, mas pelo jeito de conduzir as coisas, pela personalidade, pela forma com que ele pensa. Então, querendo ou não, ele tem público. Ele vai ter uma certa relevância. Vai voltar a ser O problema mais famoso ainda. é a minha... Famoso, mais famoso ainda. O problema não é... Eu sei. O problema é fazer sucesso, Eu não é sei nem o disso. contrário. Eu sei. Você não quer, né? Eu não sei, eu tenho escolha. Tem escolha, né? A grande verdade, vamos ser sinceros aqui, pô, o Monark nunca trabalhou 10 horas por dia, num emprego comum, nunca puxou um peso, né? Nunca trabalhou no mercadinho, nunca entregou um panfleto, nunca teve trabalho raiz. Ele cresceu na internet, louvável, admirável, tem um golpe de sorte, tem um pouquinho de genialidade por trás? Tem. Mas vamos lá, né? Eu não quero ser exposto, eu não quero ser da mídia. E o que sobra pra mim? Sobra viver uma vida normal. Ah, mas eu não me encaixo nessa vida normal porque eu sou diferentão. Tudo bem, amigo. Mas falar que você não tem opção em um mundo que esse mundo real não é só a internet, não existe isso, cara. E todos os 200 milhões de brasileiros que vivem uma vida comum. Então, não sei, parece que a vida dele é só a internet, é só isso que você pode fazer. E ele tem esse jeito de falar que as coisas conspiram contra ele, que ele não tem mais solução porque todo mundo boicotou. E viver uma vida comum, será que não é uma opção? E aí, o tempo vai passando, os meses vão passando, os dias vão passando, e aí vamos continuar analisando aqui o que ele tá falando, né? Existe máfia. Houve. Não existe máfia. Ouve, ô Monark. Existe ou não existe horas, máfia? Tem máfia. Então Agora sim. pronto, porra. Mas tem horas que você Então tá sendo pronto. prejudicado não por causa da máfia. Como que você Não, sabe? porra, cara, se você fala uma frase que ela Não tem tem... nada de errado nessa frase, cara. Tem, nada de errado. ela tem Não, muita coisa de errado. Não tem nada de errado. Por mais que a sua intenção não foi Tem ter nada algo de errado, Rafa. essa Não tem frase... nada de errado. É uma frase, uma pergunta pro advogado. Não tem nada de errado. Não Monark, tem nada acho de que errado. se eu fizesse... Eu sou um Zé Ninguém. Eu não tenho números, eu não tenho nada. Mas se eu fizer a mesma pergunta, vai dar merda pra mim também. Eu tenho Duvido, certeza. duvido. E não tem máfia nenhuma querendo me Entendeu? pegar. É isso que eu quero Tem uma dizer. máfia que controla todo mundo. Mas não quer me pegar. Eu não sou ninguém. Eles controlam todo mundo, cara. Todo mundo. O controle social hoje é complexo e é todo fucking mundo, cara. Eles têm todas as câmeras que estão conectadas Monark. aqui, elas mandam pro sistema central. Eu vou te dar um exemplo. Servidor central, é tudo monitorado, Eu sei, cara. tudo bem. Eu entendo esse seu ponto, mas eu quero falar o seguinte. Até E aí, já foi controlado pela máfia hoje? Ah, Monark. Calma aí, né, cara? Pô, a máfia tá controlando todo mundo, cara. E meu tio, que fez um monte de merda, cara, não foi por culpa da máfia, não, velho. Eu já tomei um monte de decisão errada na minha vida e não é culpa da máfia. Cara, eu não sei em qual mundo que ele tá vivendo, mas assim, galera, você e eu aí, que somos pessoas comuns, velho, que trabalha, acorda cedo, vai fazer a vida da forma comum como ela é. Cara, você tá vivendo, é lógico que você pode entender que esse mundo talvez não é tão justo, você pode entender que o sistema não te favorece em várias coisas, mas assim, pô, você pautar a sua vida e ficar louco nessa aí achando que só porque você conquistou uma certa relevância e aí você tá sendo controlado e estão fazendo de tudo pra te destruir, aí não, né, galera? Pô, a pessoa que tá se expondo aqui na internet, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. E principalmente ele, entendeu? O que eu me propus fazer aqui, eu sou controlado pela máfia ou eu cheguei na conclusão, pô, eu não quero falar certas coisas porque não faz sentido pra mim. Se eu não falo isso na minha roda de amigos, se eu não sou o cara chato que fica insistindo em certas coisas, por que eu faria isso aqui? Ah, porque dá view? Faz sentido pra mim? Falar de uma coisa só porque dá view? Faz sentido eu ficar batendo em uma pauta que não muda nada da minha vida? Eu quero ter uma vida de uma pessoa comum. Quero ter uma família, quero fazer várias coisas, tenho meus planos pessoais. E aqui eu tô na internet fazendo um conteúdo que eu gosto de fazer e acho maneiro. Mas eu vou ficar lutando por um jogo que já tá perdido e ficar batendo em alguém que eu nunca vou alcançar? Então não faz sentido. Se eu já assumi a derrota, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então eu acho que entrou numa espiral aí, cara, de máfia e que tá todo mundo atrás e perseguindo ele. E aí, pra fechar com chave de ouro, vamos assistir isso aqui, ó. E você acredita que implicaram com você porque você fez alguma coisa no bar? 12 de Ou os novembro. caras implicaram com você porque é o monarca da internet? Eu acho,
sinceramente, que eu acho que foi um psyops, pra ser sincero. Os caras estavam de olho já. É uma operação psicológica de alguma agência aí, eu acho. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que é algo assim. Que foi uma porrada atrás da outra mesmo. É muita coincidência. E entendeu? uma curta janela de tempo. É. Não, ainda bem que você saiu vivo, né, cara? Pois é, sorte, né? Eu tipo, Ai, velho, os caras me racham, mano. Ou seja, eu fiquei bêbado na rua, arrumei confusão e aí teve uma operação psicológica que os caras me deu umas porradas. Pô, é muito Nutelaço, hein, velho? Nossa, mano, quase aos 40 anos de idade. Tá vendo como que é a vida real? Pô, nunca foi pra uma adega perto da tua casa, não. Não viu a vida real, né? Não é possível, cara. E na boa, tá? O que eu tô querendo trazer com isso aqui é porque é um Nutelão que parece que descobriu várias coisas da vida agora e acha que o mundo e o governo e o sistema, todo mundo conspira contra ele. Então, assim, galera, de 10 pessoas que eu conheço, 2 têm noção de quem que é esse cara. Mas aqui nesse mundinho de internet, ele até fez um barulhinho e tudo mais. Mas vamos meter a real? Ele, pro verdadeiro sistema de que ele tanto fala, pô, Monarcão, você não é isso tudo não, cara. E assim, qual que é o intuito desse vídeo, né? Que é essa conclusão? Você é um vilão, uma vítima? O que você é? Cara, você é só um cara comum que tem umas sacadas boas pra fazer alguma coisa aqui na internet. Então, cara, foca em trabalhar. Porque se você focar nessa choradeira aí, quando você tiver com o seu canalzinho lá, dificilmente as pessoas vão querer ver a mesma choradeira. Você pode falar suas viajadas, vai falar dos assuntos que você gosta, mas assim, nessa loucura aí, cara, vendo a cada vez mais, cada aparição que aparece, vai ter uma hora que as pessoas vão falar assim, ah, beleza, cara, é um cara aí que tá sendo perseguido aí, mas por quê? Tá fazendo o que agora? Tá produzindo o que agora? Nem tá produzindo mais nada. É só choradeira e tá começando a ver como o mundo real funciona. Então assim, galera, esse review é o review da pessoa, né, que não está por trás de um canal ainda, mas é uma pessoa que a gente já acompanhou, já viu o canal, e o que hoje a gente espera, né, como consumidor? O que você espera de ver dele? Aquela pessoa que vai ter aqueles papos doidos, que é interessante, que é maneiro de ver, ou uma pessoa que só tá ali achando que o mundo inteiro conspira contra ela, sendo que você, na sua realidade, na sua vida, vê que é só uma pessoa comum, cara. Você vai passar, às vezes, na rua e vai estar lá, vivendo e fazendo as suas coisas. Então, é isso. Esse é o review do Monark. Ainda não canal, mas eu espero que logo ele volte. E que, independente do que ele vai fazer, seguir o jogo, ou seguir o sistema, ou não seguir o sistema, cara, faz o seu trabalho, faz o que você acredita que é maneiro. E é isso, cara. E aí agora eu deixo aqui pra vocês, deixa no comentário o que você acha. Você vem acompanhando o Monark de uns tempos pra cá. Você acha que ele tá doidão? Você acha que ele tá ação? O que é a sua expectativa, tá bom? E se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê até no próximo vídeo, tá bom? Fui. Tchau, tchau.